queremos abençoar o teu filho. Que ele seja agora, Deus, ó Pai amado, usado, Deus, ousado pelo Senhor. E que venha falar com cada um de nós aqui nesta noite e derrama o fogo do Espírito aqui nesse lugar. Mexe as águas nesta noite e passeia conosco aqui no nosso meio. E manifesta sobre nós agora, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Ai, meu Deus. Boa noite, queridos. Graças e paz, amém? Pode deixar dessa altura mesmo, porque eu estou perdendo a voz, já foi. Aleluia. Quem está nos dando a honra da sua visita pela primeira, segunda ou terceira vez, eu gostaria que você levantasse a sua mão aí para o céu, deixa eu te ver. Glória a Deus, sejam bem-vindos. A casa é de vocês, sintam-se à vontade. Em nome de Jesus, volte sempre. Traga mais gente. Bate palma aí, queridos, para Jesus aí, povo de Deus. Ô, glória. Aleluia. Hoje está acontecendo umas coisas meio esquisitas, hein? Tava fazendo o Benjamin dormir ali. Não foi só o Benjamin que dormiu não, minha perna também. Tá formigando aqui, tá meio esquisito, sabe? Perdi, acho que a força do pé. E é uma bênção, papai. Bom, para quem não me conhece, eu acredito que a grande maioria já me conhece, mas eu vou me apresentar porque tem um casal ali novo. E vocês são bem-vindos, viu? Já são de casa, por favor, fique à vontade. Para quem não me conhece, meu nome é Ederson, eu sou evangelista, eu sou pastor da ON Juventude. Eu sou casado com a pastora Vivi, a loirinha que tá bonitinha, que tá lá no fundo lá com o Benjamin. Que eu fiz o Benjamin dormir agora, tá? Que o pessoal me zoou hoje. Tava tentando fazer o Benjamin dormir ali. Coloquei ele no carrinho de Bruce lá, numa festinha de aniversário. E o Benjamin, em vez dele dormir, ele ficava com a cabecinha assim, ó. E eu andando com ele, mas ele não dormiu. Mas agora eu fiz ele dormir. Sou pai do Caleb também. Caleb está na escolinha, graças a Deus. E juntos estamos aqui para servir a vocês. Sou discipulado pelo pastor Ademar e a pastora Roseli, que a propósito, sou filho deles desde quando eu nasci. Diz a lenda, né, pai? Se não me trocaram na maternidade, né? Já contei a história de mim, né, irmão? Minha mãe, né? Não vou contar porque eu vou me ferir, então deixa quieto. E é muito bom estarmos aqui. Quem está comigo, diga amém. Então vocês me ajudam a pregar, beleza? Olha uma pessoa mais cheirosa, mais linda, perfumada, elegante, que está do seu lado, à esquerda, à direita, atrás, na frente. Olha para ele aí, não é para mim não. Se não tiver ninguém tão bonito quanto quem está do seu lado, você pode olhar para o Juninho. Diga para ele que está do seu lado, diga assim: você está chique demais. Tá bonito, né? E é gostoso estar na casa de Deus, né, irmãos? É muito bom. Já vai se sentir na vontade aí. Quem sentiu Jesus na hora do louvor? Levante a mão, deixa eu te ver. Oh. É bom demais. Confesso, estou muito feliz com Deus, com Jesus, com tudo que Ele tem feito. E eu confesso que a palavra que eu ia ministrar não tinha nada a ver com o que eu ministrei hoje de manhã. Eu tinha uma palavra toda montadinha, bonitinha, né, Rodrigo? Uma palavra montadinha, estava elegante minha palavra. Mas é aquilo, né, queridos? Não é o que a gente quer, é o que Deus quer. Na segunda-feira tudo bonitinho. Domingo passado eu fui ministrar fora. Ministrei uma palavra lá e falei, vou deixar uma pronta para domingo. Tem que ter sempre uma bala na agulha, né? Se trombar alguém, pá! E aí, estava tudo bonitinho. Na segunda-feira na terça-feira o Senhor Jesus falou para mim, olha, se desconecta das redes sociais um pouco, que eu tenho algo com você. Tirei as redes sociais, fiquei um pouco offline. Só que eu estava off para as redes sociais e online para o Pai. E se tem uma coisa que é boa, e se tem uma coisa que vai te agradar, te trazer o que você precisa, é ficar um tempo off para todo mundo e o tempo online para Deus. E aí, queridos, na medida em que foi passando o tempo, Ele foi ministrando no meu coração, falando acerca de tudo que eu tenho vivido. E essa geração é a geração mais conectada que existe. Se 98% das pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que tem um smartphone, sim ou não? Sim ou não? Se você não tem, peça um de presente para quem você ama que Ele vai te dar. Olha só, e o seu celular, ele tem um e-mail. E esse e-mail, ele te conecta ao mundo.
você já está conectado pelo simples fato de você ter um celular smartphone. Então, eu acredito que todo mundo aqui, ou 99%, tenha um celular com e-mail. E aí Deus ministrando no meu coração acerca disso, Ele falou assim: é a geração mais conectada a tudo, e a geração desconectada de mim. E aí, queridos, eu falei, legal, né? Saí da internet, estou aqui, Deus está falando comigo, está fluindo, a palavra está montada. Só que aí, na quinta-feira, o Benjamin estava no chão, a gente está deixando ele no chão para ele ficar mais à vontade em casa. Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque toda hora o Benjamin escapa. E o mais interessante de tudo é que ele não vai para um lugar legal, né? Tipo, no meio da sala, no sofá. Não, o Benjamin vai para a tomada. Você pisca o olho, onde está o Benjamin vive? Tomada. E nem engatinha. E aí eu estava ali vendo aquela coisa, vendo aquilo. E quando eu percebi que o Benjamin estava na tomada, eu estava no celular, estava no YouTube vendo um vídeo legal e tal. Eu percebi que ficou lenta a internet. Quando eu olhei, o Benjamin tinha desconectado tudo. Tchá! Aí eu parei e olhei. A hora que eu fui falar, Deus começou a ministrar o meu coração acerca disso. Mas antes, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo 10. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar no telão. Vai ter, Bica? Lucas 19, 10. É um versículo só, eu vou ler rapidinho. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vou ler mais uma vez. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Repita comigo, perdido. Olhe para a pessoa mais linda ao teu lado e diga assim, perdido. Queridos, e quando, eu não vou ministrar sobre Zaqueu não, tá? Vou dar uma explanada. E quando eu olhei para o Caleb, para o Benjamin, Caleb é tranquilo, irmãos. Para quem acha que um filho é igual ao outro, não existe um filho igual ao outro. O Caleb nunca pôs a mão na tomada. Caleb é brabo, Caleb é justo. Caleb fala na lata. Se ele não gostar de uma coisa que você fez, ele vai te falar e pronto, acabou. Mas o Caleb nunca foi na tomada. E quando o Benjamin estava na tomada, eu olhei, ele desconectou, ele puxou. A internet ficou lenta. Jesus começou a ministrar o meu coração e falar sobre aquele exato momento que ele desconectou a internet. E falou para mim, tá aí o tema da mensagem, coloca aí. O tema da ministração de hoje é conectados. Aleluia. Talvez você ache meio louco, mas é meio louco mesmo que Jesus começou a falar. Irmãos, se tem uma geração que é conectada, é essa. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo está conectado a alguém. Escute, você está conectado ao mundo. Se você tem rede social, você já está conectado ao Brasil inteiro. E sabe, queridos, em meio a tudo isso, eu comecei a dar uma viajada na palavra de Deus. E quando esse versículo veio ao meu coração, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. De fato, queridos, nós estamos perdendo a nossa conexão com Deus de bobeira. Nós, seres humanos, temos uma necessidade de conexão com Deus, ou com algo, ou com alguém. Presta atenção no que eu vou te falar agora. A palavra conexão significa, ela tem o significado de uma ligação em outra coisa, ou melhor ainda, uma ligação de dependência, um vínculo de dependência. E quando eu fui ver, William, o significado da palavra conexão,
foi quando o Benjamin puxou, eu travei, e Deus falou assim, ó, existe uma necessidade de conexão entre o homem e Deus. Todo mundo ficou sem internet, desconectado, e Deus falou para mim assim, ó, é isso que está acontecendo. Sabe, queridos, naquele momento eu falei, meu Deus, e existe uma necessidade de conexão entre o homem e Deus. E eu vou voltar lá em Gênesis, no Antigo Testamento, na criação. Quando Deus, Ele forma tudo, a terra, em 6 dias, Ele vê que é tudo muito bom. E a Bíblia diz que no 7º dia, Ele descansa, mas Ele sente a necessidade de fazer algo. E aí, a Bíblia conta a história da criação, da formação do homem. Ele dá existência àquilo que estava nele. Já ministrei isso, já falei várias vezes. Deus então decide externar aquilo que estava nele, formar o homem. E a Bíblia diz que após a criação do homem e da mulher, tudo muito legal, Deus, Ele fala para o homem, esse jardim é para você dominar, esse jardim é para você estar, aqui é tudo teu, só não coma do fruto. E aí o homem, ele toma conta do jardim, é uma história muito legal. E Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus, todos os dias, na viração do dia, Ele desce da sua glória, de todo o seu resplendor, e se encontra com o homem no jardim, para se relacionar com ele. Queridos, todos os dias, Deus descia do céu, se encontrava com o homem, e se conectava a ele. Porque Deus sabia que existia uma necessidade de conexão entre o homem e Deus, e a humanidade tem essa necessidade de se conectar com Deus, com algo ou com alguém. Sabe, queridos, você pode ver uma série, um monte de religião, e todo mundo tenta se conectar a Deus. Todo mundo tenta uma conexão com Deus, porque a palavra conexão é necessidade de estar ligado a alguém, ou melhor, uma ligação de necessidade. Queridos, quando o homem, ou melhor, uma ligação de dependência, entende? Conexão é ligação de dependência, é quando algo depende de outro. Olha só, e quando Deus, Ele desce no jardim, Ele percebe isso, e essa coisa da conexão é tão maluca, tão doida. Coloca a mão na sua barriga aqui assim, ó, num buraquinho que você tem aqui chamado umbigo. Coloca a mão aí. Esse buraquinho, desde quando você começou a ser gerado, ele já estava conectado à mãe. E nessa conexão vinha todos os nutrientes que você precisava para sobreviver. Através dessa conexão, você foi gerado, você foi alimentado, você foi fortalecido. Então, querido, desde a formação, desde quando você começou a ser formado, já existia uma necessidade de ligação com alguém, uma necessidade de ligação de dependência. Você já dependia dessa conexão, você já estava conectado a alguém, a mãe. É por isso, eu não falei isso de manhã, mas é por isso que o filho é tão ligado à mãe. Sabe? É por isso que o filho é tão íntimo da mãe, e a mãe tão íntima do filho, não é verdade? O filho ama o pai, mas a ligação entre mãe e filho é tão forte, porque desde a formação já tinham a ligação aquela ligação, aquela conexão, entende? E o ser humano depende, o ser humano tem essa necessidade de ter essa conexão com algo. E queridos, e isso é muito sério. O homem então no jardim, ele se conecta a Deus todo dia na viração do dia, tem aquele encontro, aquela conexão entre o homem e Deus. Eles se relacionam, eles batem papo, sabe, aquela coisa maravilhosa. Todos os dias eu acredito que o homem ficava ansiando
pela presença de Deus no jardim. Aquela conexão gerava vida, aquela conexão gerava alegria, aquela conexão gerava algo novo todo dia, porque era a melhor conexão que o homem poderia ter, a conexão com Deus. E você pode ter uma conexão com pessoas, com amigos, com carro, com casa. Você pode ter conexão com diversas pessoas, mas se você não tiver uma conexão com Deus, de nada vai adiantar. A sua conexão tem que estar em Deus, porque se a sua conexão estiver em pessoas, você vai sempre continuar fraco do mesmo jeito. Escuta, e presta atenção no que eu vou falar. O homem então decide, a mulher então conhece a serpente, pegam do fruto que Deus mandou não comer, dá para o homem comer, e Deus falou para ele: não coma. Naquele exato momento, o homem se desconecta de Deus e se conecta ao pecado, ao mundo. Porque presta atenção, aqui ó, quando o Benjamin puxou a tomada, e eu percebi que a internet ficou fraca, foi quando Deus falou para mim assim ó: é isso que acontece com você, ou com a humanidade. Queridos, como um smartphone, existem duas conexões no celular: a conexão Wi-Fi e os dados móveis, sim ou não? Entenda uma coisa, não tem como você estar conectado no Wi-Fi usando os dados móveis. Ou você está conectado nos dados móveis, ou você está conectado no Wi-Fi. É verdade ou não é? Você nunca vai estar conectado às duas coisas. Exemplo, eu estava na minha casa e estava ligado os dados móveis e o Wi-Fi, mas a conexão do Wi-Fi era mais forte que a do 4G. E quando eu estava ali, eu estava conectado ao Wi-Fi e a internet estava girando legal. Quando o Benjamin desligou tudo, foi quando eu entrei na internet 4G, 5G, e o celular ficou um pouquinho mais lento. Ei, quando Adão comeu do fruto e o pecado entrou na humanidade, o homem estava se desconectando de Deus. Ali naquele exato momento, uma interrupção aconteceu de ligação entre o homem e Deus. Uma interrupção na conexão entre o homem e Deus aconteceu naquele dia. E a conexão entre o homem e Deus nunca mais foi a mesma. Pastor Ederson, opa! Aquela conexão forte do homem falar com Deus tete a tete, acabou. O mesmo Deus que se encontrava com Adão no jardim tete a tete, não se encontrou mais com ninguém tete a tete. Não houve mais uma conexão profunda. Não houve mais uma conexão direta. A conexão entre a humanidade e Deus era de outra forma. Queridos, porque não tem como você estar conectado em Deus e estar conectado no mundo. Não tem como você estar conectado em Deus, estar conectado no pecado. Não tem como você estar conectado em Deus, estar conectado nas suas vontades. Ou você está conectado em Deus, ou você está conectado na sua própria vontade. Aí aqui pra mim, aqui ó, ó que coisa louca. Esse celular aqui ó, ele tem a internet 4G e a internet pelo Wi-Fi. Se ele estiver em uma, ele não está na outra. E presta atenção no que eu vou falar agora. Quando ele está conectado na 4G, que é a conexão interna, a conexão é mais fraca. Mas quando ele está conectado no Wi-Fi, a internet vai mais rápido. O que eu quero falar com isso? É que quando você está conectado à vontade de Deus, as coisas acontecem na sua vida mais rápido. Mas quando você está conectado na sua vontade, naquilo que é de dentro, tudo fica mais lento. Pastor, você está me comparando a um celular? Sim, foi o que Deus falou comigo. O Benjamin desligou o Wi-Fi, a internet ficou lenta, e Deus falou para mim assim ó: duas conexões, ou você está em uma, ou você está em outra. Qual das duas é mais forte? Não tem como, queridos. Não tem como, igreja, a gente está conectado ao mundo e está conectado a Deus. Não tem como. A conexão com Deus não é igual a conexão com o mundo. A conexão com Deus não é igual a conexão. A sua conexão não é igual a conexão com Deus. A conexão às suas vontades. Quantas vezes nós queremos estar conectados àquilo que nós queremos, àquela ambição de ter, aquela ambição de fazer, quando na verdade Deus está falando para mim assim ó: se conecte a mim, a minha vontade.
e deixa as coisas acontecerem. O homem então ali tem uma interrupção de sinal. O homem não consegue mais se conectar a Deus. E existe uma necessidade tão grande de conexão com Deus. Você quer ver? Você pode ver o story de uma pessoa ontem. Acabei de ver um. Inclusive, não vai saber quem é mesmo. Acabei de ver um. Até agora à tarde, olha como é que é a necessidade de conexão com Deus. Só que não tem como se conectar a Deus se conectando com outras coisas. Não existe. A pessoa fica desligando os dados móveis e o Wi-Fi. Desligar os móveis e o Wi-Fi. Daqui a pouco a antena queima. Tem como. Agora há pouco à tarde o camarada postou uma foto com uísque. E mais um monte de bagulho. Aí eu estava ali no fundo agora. O primeiro negócio que apareceu para mim. Aonde o camarada está? Na igreja. É legal? Beleza. Só que agora a semana inteira é só fervo. É porque existe uma necessidade de conexão com Deus. A pessoa ainda não entendeu que é só em Deus está tudo que ele precisa. É em Deus que está aquilo que ele precisa. Ei, querido, quando Adão comeu do fruto, ele não entendia. Ele achou que se conectando aquilo que a mulher deu ia ser o melhor. Mas houve uma interrupção de sinal. Quando você faz a tua vontade, quando você se conecta ao mundo, você não está conectado a Deus. Eu não estou conectado a Deus, velho. Interrupção na hora. Entende? E de lá para cá, Deus para de falar com o homem como falava antes. A conexão foi interrompida. Era só sinais. De Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, Deus ele fala através de profetas. Deus ele fala através de juízes. Deus ele fala através de reis. Mas ele não fala mais com o povo como ele falava com Adão. O encontro não era mais no jardim. O encontro era através de uma voz, com uma pessoa. Ou profeta, ou juízes, ou reis. Entenda uma coisa que você precisa saber. Quando Deus olha a necessidade de conexão, olha como a humanidade precisa aprender a se conectar com Deus, Stephanie. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, e o povo vai para o deserto, uma caminhada que era de dias, se tornou 40 anos. Deus ele chama Moisés para conversar com Moisés e passar para Moisés os 10 testamentos no monte. Moisés ele sobe para o monte. E sabe o que acontece lá embaixo com o povo? O povo cria um bezerro de ouro para adorar. Necessidade de se conectar com Deus. Eles criam algo para se conectar, colocando a expectativa que aquilo é Deus, Oswaldo. Ei, quando aquele povo ficou perdido, sem direção, sem rumo. Porque o Deus que falava com Moisés estava no particular com Moisés. E o povo ficou sem direção. Sabe o que acontece quando o ser humano se desconecta de Deus? Ele fica sem direção, fica perdido e fica cego. Não sabe para onde ir, não sabe o que fazer e nem que decisão tomar, porque não tem conexão com Deus. E aí coloca coisas para se conectar, se conecta no carro, se conecta na casa, se conecta no trabalho, se conecta na empresa, se conecta em amigos, se conecta no relacionamento. Mas escute uma coisa, você está se conectando no lugar errado, na pessoa errada, não sendo que você tem que se conectar em Jesus Cristo. Você não tem que colocar pessoas, você tem que se conectar com Deus. Com Deus. Com Deus. A palavra conexão significa relação de dependência. Dependência. O ser humano sempre vai ter uma dependência, sempre vai querer colocar algo para se conectar, quando ele não consegue se conectar em Deus. Seja qual for a coisa que você está conectando, sai disso, desliga, se desconecta dessa coisa e se conecta em Jesus nessa noite.
Ei, os caras ficou perdidos porque Deus estava no particular com Moisés. Criaram um bezerro de ouro para adorar. Se esqueceram daquilo que Deus fez. E se você continuar todo o Antigo Testamento, é a mesma história. Por causa da desobediência, Deus sempre manda cativo aquele povo. E aquele povo sempre tem uma necessidade de criar algo para estar adorando, para estar conectado. Ei, querido, o que você precisa entender é que nunca vai haver duas conexões, ou é uma ou é outra. É uma relação de dependência, é uma ligação de dependência, e o ser humano depende de Deus. Entenda uma coisa, eu e você dependemos de Deus. Aquele povo ficou perdidinho. Ai, vamos criar um bezerro de ouro. Se eu estou lá, eu quebro a pata e levo embora. Epa, ouro. Pega o chifre, sei lá, alguma coisa. Querido, ei, entenda nessa noite. Não existe duas conexões, é como um celular. Ou você está conectado a uma, ou você está conectado a outra. Ei, qual é a conexão que está mais forte na tua vida? O que está te fazendo girar mais rápido? Talvez aquilo que você está conectado está te paralisando, está parado, está travado. Você não consegue sair do lugar, você não consegue sonhar, você não tem expectativa. É porque você está conectado na coisa errada. Se conecta a Deus. Se conecta a Deus. A humanidade anda perdida, pastor Johnny, se conectando a tudo e a todos, menos a Deus. Está conectando a tudo, menos a Jesus, cara. Ei, entenda uma coisa. Eu me lembrei pela manhã de Daniel. Daniel estava cativo com o povo de Israel na Babilônia. Estava preso na Babilônia. Mas Daniel tinha uma conexão direta com Deus. Daniel era um jovem que sabia o acesso a Deus. Daniel era um jovem que sabia a dependência que ele tinha dessa conexão com Deus. E mesmo estando na Babilônia, a Bíblia diz que Daniel orava 3 horas por dia, 3 vezes ao dia. Uma conexão saudável, estável, uma conexão segura, uma conexão que não falhava, uma conexão que fazia ele se movimentar, mesmo no lugar de crise. Ei, quantas vezes você se encontra em momentos de crise e você trava? Quantas vezes você se encontra em momentos de dor e você trava? Quantas vezes você se encontra em um momento de tristeza e você trava? Sendo que Deus está falando para você: eu sou o sinal direto para você se mover. Eu sou o sinal direto para você se alegrar. Eu sou o sinal direto para você que você precisa. Você só precisa entender que o espaço que existe dentro de você é para mim. Não adianta. Daniel, 3 vezes, pastor Johnny. 3 vezes, 3 horas cada vez. Era 9 horas de oração diária. E ele estava na Babilônia. Ele estava preso na Babilônia. Então o rei Nabucodonosor decide então fazer ali um legado, que era para as pessoas se prostrar diante de uma estátua e adorar só a ele. Daniel então vendo aquela situação fala: vou não. Daqui a pouco vem, é hora de se ajoelhar e adorar. Danielzão ficou de pé, porque ele sabia aonde estava ligado, em quem ele tinha conexão. Ei, queridos, mesmo estando na Babilônia, Daniel não se desconectava de Deus, porque não é o lugar quem determina quem você é você quem determina o lugar aonde você está. Está com os amigos do mundo? Tenha conexão com Deus e distribui conexão espiritual para eles. Entende? Daniel estava preso, era para ele se desconectar de Deus. O que o rei Nabucodonosor estava falando é mais ou menos isso: ei, Daniel, você vai se desconectar de Deus, vai se conectar a mim. A partir de agora é para se dobrar diante de mim. Mas Daniel decidiu não obedecer o que aquele rei falou. Ele falou assim: eu tenho uma conexão de dependência com o Pai, eu tenho uma conexão de dependência com Jesus, eu tenho uma conexão
conexão de dependência com Deus, e eu não vou me desconectar daquilo que eu creio. Ei, quantas vezes o inimigo vem colocando dúvida no teu coração, quantas vezes o inimigo vem colocando pensamentos de que não vai dar certo, você está no lugar errado. Ei, você pode até estar no lugar errado, mas está na hora de você começar a determinar o lugar onde você está, e se ligar em Deus, para que aonde você estiver, as pessoas sintam a presença de Deus na sua vida, e comecem a manifestar a glória e o poder dele aonde você estiver. Como assim, pastor? Alegria, aonde você estiver, o cara tem um sorriso diferente. Daniel estava na Babilônia, mas ele decidiu não se prostrar diante daquela estátua, diante daquele decreto do rei Nabucodonosor. Ele sabia onde estava a conexão direta dele, era em Deus. E a maioria do povo não entendia, e aqueles que não entendiam, automaticamente se conectavam àquilo que o rei falou, e se prostravam diante daquela imagem, e se prostravam diante daquele decreto. Queridos, em todo o Antigo Testamento você vai ler uma necessidade da humanidade em se conectar com Deus, mas existia um bloqueio na conexão, existia um muro, existia uma falha de conexão. Quando o homem pecou, quando Adão pecou no jardim, a conexão foi cancelada, não era mais a mesma conexão, até Jesus chegar na história. A conexão estava fraca, a conexão estava devagar, as coisas não saíam do lugar. O ser humano dependia, mas ele criava coisas para se conectar, mas não conseguia de novo. Até Jesus chegar naquele lugar, até o nascimento de Jesus, a conexão entre o homem e Deus era uma conexão fraquinha, era uma conexãozinha 2G, uma conexão bem fraquinha, porque Deus não falava com todo mundo, Deus falava com poucos, e aqueles poucos pegavam o sinal daquele que ouvia Deus. Ei, querido, você pode correr para todos os lugares, mas o que você precisa está nele. Presta atenção no que eu vou falar. Até Jesus era assim. Aí Jesus vem, ele faz ali toda a sua história, e quando Jesus se entrega na cruz do Calvário, quando Jesus morre naquela cruz por mim e por você, a Bíblia diz que o véu é rasgado e uma nova conexão está sendo estabelecida entre mim, entre eu e Deus, entre você e o Pai. Agora, o que era uma opção de alguns é liberdade para você, é de graça. Existe uma conexão entre o homem e o Pai. Agora Jesus estabelece essa conexão, e agora o sinal flui do céu para você. Deus fala com você no quarto, Deus fala com você no carro, Deus fala com você em casa, Deus fala com você na igreja, Deus fala com você na rede social, Deus fala em todo tempo. Tem uma conexão segura sendo estabelecida nessa noite entre você e o Pai. O sinal está liberado, é só você se conectar a Ele agora. Ei, Jesus vem, Ele conecta de novo, e Ele te dá livre acesso, e a palavra é de graça. Essa conexão não é paga, essa conexão é de graça. Jesus restabelece a conexão entre o homem e o Pai. Agora, a necessidade que o homem tinha de fazer holocausto, sacrifício, levantar isso, levantar aquilo, já não precisa mais. A palavra é de graça. O que você precisa fazer é deixar o pecado se desconectar de algumas coisas e começar a se conectar a Deus. Agora ele fala de todas as formas. Quantas vezes você abre alguma coisa no seu celular e tem uma frase ou uma mensagem? Quantas vezes você vem na igreja e Deus usa alguém para falar com você? Agora mesmo Ele está falando com você através de mim. Isso é muito bom. Sinal liberado, conexão liberada.
Você pode chegar na sua casa, colocar um louvor, e quando você colocar o louvor, e aquele louvor começa a tocar teu espírito, é o momento em que o teu espírito se conecta a Ele, você se desconecta do mundo e começa a se conectar com o céu. E aquela conexão é tão gostosa que você fica ali por um tempo e fala: meu Deus, coisa gostosa. Existe uma necessidade de conexão com Deus, entenda isso. E Deus, e Jesus, Ele veio e restabeleceu a conexão. Mas entenda uma coisa: qual é a conexão que está mais forte na sua vida? Qual é a conexão que você está, aonde você está conectado? Em quem você está conectado? Ei, entenda, como um celular, ele tem duas conexões, mas só uma funciona. Agora, se uma estiver desligada, uma vai ficar ligada, só se você desligar as duas. Na minha casa esses dias, ontem ou anteontem, ou sexta, agora eu não me lembro se foi ontem, eu estava na minha casa, e aí na minha casa eu deixo as duas conexões. Só que sempre que eu chego em casa, olha que coisa mais incrível, o meu celular, quando eu saio de casa, ele automaticamente desliga o Wi-Fi e fica ligado 4G, a internet dos dados móveis. E aí, queridos, eu estava na minha casa e estava ligado no Wi-Fi e tal. Quando eu chego em casa, automaticamente ele já liga, porque ele reconhece aquela conexão. Ele já reconheceu a conexão Wi-Fi da minha casa, então não precisa eu ficar conectando toda hora. Eu chego, automaticamente ele liga. É assim que tem que acontecer com você aqui na casa de Deus. Quando você sai da sua casa para prestar culto a Deus, você tem que se desligar de tudo e já automaticamente entender o sinal de Deus para você se conectar a Ele, para você começar a viver algo incrível com Ele. Aqui. Fui para o quarto. Estou lá no quarto deitado ouvindo louvor, tal e tal e tal. Daqui a pouco deu uma travadinha. E aí eu falei: uai. Catei para ver o celular estava desconectado, estava no 4G. A internet 4G é até boazinha, mas o Wi-Fi é muito melhor, né, irmãos? E aí, eu peguei, levantei e fui mais perto esqueci o nome, velho, do roteador. Eu ia falar modem, mano. Modem é do tempo da telefônica, que fazia aqueles barulhinhos na conexão. Nem lembro o barulho, mas fazia um barulho de conexão lá. Queridos, e quando eu cheguei perto do roteador, na hora a conexão ficou forte, tão forte, e Deus me ministrou mais uma vez. Olha aqui para mim. Jesus vem, Ele reestabelece a conexão entre o homem e Deus. E quando Jesus morre, se entrega na cruz do Calvário e sobe, a Bíblia diz em João capítulo 14, que Ele falou para os discípulos: eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Queridos, quando Deus vem, morre, Ele restabelece a conexão, mas Ele deixa um roteador chamado Espírito Santo de Deus. Ele é quando você está se sentindo fraco, quando a sua conexão com Deus está fraquinha, e você liga nos dados móveis internos. Jesus fala para você: é hora de você chegar perto do roteador chamado Espírito Santo, para você se conectar. É o Espírito Santo quem clama por você, é o Espírito Santo quem conecta você a Deus. E quando a sua conexão estiver fraca, se conecte com o Espírito Santo, chega mais perto dele e fala: Espírito Santo, eu estou aqui, me conecta a Deus. E Ele vai começar a te abraçar, te encher, e você vai começar a ser consumido pela glória dele, porque houve uma conexão entre você e o Espírito Santo, o roteador de Jesus. Cheguei com o celular perto do roteador, a internet, pau! Bombou. Falei: Vute. E é assim que tem que acontecer na minha e na sua vida. Quando a sua conexão estiver fraca, quando você, olha só, quando você se conectar às coisas internas,
quando você se conectar aos seus medos, quando você se conectar às suas tristezas, quando você se conectar às suas vontades, chega perto do roteador Espírito Santo e fala assim: Espírito vem, Espírito Santo me dá paz, Espírito Santo me abraça, Espírito Santo eu preciso de você, Espírito Santo eu te quero, Espírito Santo eu te amo, e a sua conexão com Deus vai aumentar, e aquilo que estava travado vai começar a mexer, e aquilo que estava sendo tristeza vai começar a se alegrar, porque houve uma conexão estável com Deus. A conexão foi restabelecida, e Deus ainda deixa um roteador chamado Espírito Santo, velho. E você ainda está querendo ficar andando no 4G, e você ainda está querendo ficar conectado a uma conexão fraca, tão pequena, sendo que você precisa se conectar a algo além daquilo que você está vivendo, cara. Ei, quem já se conectou no Wi-Fi, quando vai para o 4G fica brabo. Quem já se conectou no Wi-Fi não consegue ficar na internetzinha barata. O que eu quero falar com isso é quem já se conectou no santo, quem já se conectou com Deus, não se contenta com pouca coisa, vai querer sempre estar pertinho do roteador chamado Espírito Santo, falando: Espírito Santo, eu não quero só isso, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E tudo que você pedir para Ele, Ele vai te dar em dobro. Sinal fica fraquinho, internetzinha 4G quase parando. Ei, quem já ficou conectado em algo muito bom, não quer pouca coisa. Como um celular, você pode chegar com ele num lugar onde tem várias conexões. Exemplo, no shopping, você chega num shopping e tem várias redes, e a grande maioria está tudo travada com senha. Você precisa pôr uma senha para acessar. Mas a conexão com Jesus não tem senha. A conexão com Jesus é de graça. É só você se desligar de algumas coisas e se ligar nele. O que eu quero dizer com isso? Que está na hora de você se desligar de algumas amizades. Está na hora de você se desligar de alguns compromissos. Está na hora de você se desligar de algumas vontades que você está vivendo, para começar a se conectar na vontade de Deus. Deus quer fazer algo incrível na sua vida, na sua família. Deus quer realizar sonhos, Deus quer tirar medos, mas você ainda está conectado a tudo isso. É por isso que você não se conectou nele, porque tem muita coisa que está roubando os seus dados móveis. Você está perdendo a força. Você está começando a caminhar, mas chega no meio do caminho, você perde a força. É porque você se desconectou de Deus. É porque você se desconectou de Deus. Mas nessa noite Ele está aqui falando para você: existe sinal liberado para a sua vida. Existe sinal liberado para você. E o mais legal de tudo é que o sinal está liberado aqui e o roteador está andando na igreja. Chominarazava séria. Esse roteador não espera você chegar perto dele, não. Esse roteador já chegou perto de você. Ele já está falando para você assim, ó: se conecta comigo agora. E quando você se conecta a Ele, a vontade dele é muito além do que a sua. E esse roteador está andando na igreja falando com alguns aqui. Está na hora de você se desconectar daquilo que te rouba a energia. Está na hora de você se desconectar de tudo que te atrapalha. Se conecte a mim agora e sinta o meu poder invadindo o seu ser, a sua alma, o teu espírito, tirando medo, tirando dor, tirando angústia. Deus, nessa noite, está liberado o sinal, querido, está liberado o sinal. É só você se conectar, está liberado. E o roteador está aí agora com você. Sinta ele agora, sinta ele agora. Alabarabaxéria, sinta ele agora, falando para você: eu quero te dar uma conexão muito maior do que aquela que você já teve. Eu quero fazer você sentir algo muito além daquilo que você já sentiu. É hoje, é hoje, é hoje. O sinal está liberado. Há quanto tempo você não se derrama na presença dele orando em outras línguas?
Há quanto tempo você não se levanta do seu lugar e aquela coisa gostosa acontece? Aqui para mim, quem se conecta a Deus se desconecta de todo mundo. E tem gente que ainda tem vergonha de estar na casa de Deus e começar a levantar a mão para o céu, e orar, e cantar, e pular, e dançar. Talvez o inimigo está falando para você que você não pode isso. Talvez o inimigo está falando na sua mente agora: ah, mas você errou, mas você falhou. Ei, entenda uma coisa: quando você se desconecta de uma coisa, acabou, você não pode se conectar. E Jesus está falando para você assim, ó: eu faço nova todas as coisas. Eu estou me conectando a você, estou te dando a oportunidade de você se conectar comigo e você viver algo incrível comigo, viver algo novo comigo. Mas você precisa se conectar a Deus. Se o pessoal do louvor quiser subir para ficar comigo aqui em cima, porque aqui em cima tá gostoso, velho. Tá bom demais. O sinal tá liberado aqui, o roteador tá na igreja, pessoas já estão sentindo algo diferente. Mas escuta, essa conexão ela tem que acontecer de uma vez. Deus não vai te dar de pouquinho não. Quando Deus conectar você, se prepara que é de muito, irmão. É de muito, irmão. De pouquinho é só dados móveis. E aqui para mim, ó, aqui para mim, dados móveis acaba. Dados móveis acaba. E dependendo do lugar onde você está, nem torre dá. Dependendo do lugar onde você está conectado, desconectado de tudo. Mas quando você está no Wi-Fi, perto do roteador Espírito Santo, é impossível faltar o sinal. É impossível faltar o sinal. E quando o Wi-Fi desligar porque acabou, esta Deus está dando agora. E quando o Wi-Fi desligar porque acabou a energia, fica tranquilo que os seus dados móveis que você guardou no tempo difícil vai estar guardadinho dentro de você, e você vai usar aquele pouquinho que você guardou, porque você estava conectado nele, você não estava fazendo a sua vontade, e você guardou um pouquinho de presença do Espírito Santo dentro de você, e você vai estar conectado do mesmo jeito, funcionando, porque você guardou, e a conexão nunca vai faltar, nunca vai faltar. Ai, que o managaxé, narabaxaia. E você ainda se conforma com tão pouco. E você se conforma com tão pouco. Nós cantamos: eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. Mas como viver algo novo se você está conectado ao antigo? Como viver algo novo se você está conectado às coisas passadas? Como viver algo novo se você ainda está preso naquilo que o diabo fica lançando na sua mente? Ei, entenda uma coisa: se desconecta das coisas passadas. Sabe o que é coisa passada? É o que você fez há 1 minuto, há 1 segundo atrás. O que passou, passou. O que passou, passou. O que passou, passou. Deus está falando para você nessa noite: se conecta de novo à minha presença. Se conecta de novo a mim. E deixa o que passou, passou.